usar a vida deles, Senhor Deus, mais uma vez, Pai, que nós possamos ter o nosso entendimento aberto, Senhor Deus, que Teu Espírito traga luz para nós, Senhor Deus, a qual os textos que vão ser ministrados essa noite, Pai. Assim, Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Som. Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos, louvado seja o nome do Senhor, por mais um dia de vida, um dia em que as misericórdias de Deus se renovaram sobre as nossas vidas. Queria agradecer ao pastor Paulo pelo convite e pela oportunidade de trazer uma mensagem aqui para a comunidade de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Estamos aí praticamente numa sequência, né, das solas, comemorando a Reforma Protestante. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Guilherme, eu congrego na Igreja Aviva, eu sou um dos presbíteros lá e sou pastor. Eu estou na Igreja Aviva desde quando a Igreja Aviva começou, lá embaixo do meu consultório, quando estávamos eu, o pastor Bruno, a sua esposa, a minha esposa e mais um outro casal. E numa parede praticamente de 3x3, a gente começou a se reunir para falar da palavra de Deus. E hoje, para quem foi na Viva, conhece a Viva, o pastor Paulo, o nosso irmão aqui já teve a oportunidade de ir lá. Vocês veem que pela graça de Deus as coisas têm acontecido. E quando eu cheguei aqui, eu vi aquele espaço aqui do lado, eu olhei aqui as cadeiras e logo eu olhei assim, olha, pela fé, eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito aqui no Treviso, um trabalho em que Jesus é glorificado por meio da vida de vocês, um trabalho onde Cristo aparece, logo, logo, essas paredes aqui vão ter que ser derrubadas em nome de Jesus, para que o povo aqui de Treviso venha a ser alcançado. E para isso, meus irmãos, nós precisamos de fé, e para isso nós precisamos perseverar, e para isso, como numa quarta-feira chuvosa, frio, véspera de feriado, nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor, para conhecer um pouco mais da sua palavra, e é por meio disso que nós vamos perseverar, é por meio disso que não somente as famílias aqui de Treviso venham a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, mas que logo, logo elas possam preencher todas essas cadeiras e que já, já as paredes aqui elas possam cair em nome de Jesus, para que o espaço aqui se amplie e novas pessoas venham a conhecer Cristo Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar, né, sobre a Sola Fide. Então, sem demoras, eu já gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo, lá na carta de Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 10. Nós vamos começar no capítulo 10, lá no verso 35. E nós vamos fazer uma leitura onde nós vamos transicionar depois para o capítulo 11. Então, nós vamos começar no verso 35 do capítulo 10 e nós vamos finalizar a leitura no capítulo 11 de Hebreus até o verso 7. Não teria como vir hoje e ministrar sobre fé e não falar sobre a galeria dos heróis da fé. A galeria onde tantos, desde Gênesis até Apocalipse, passaram por tantas circunstâncias, passaram por tantas provações, e a Bíblia hoje nos relata aquilo que aconteceu com cada um deles, e que essa noite venha a fortalecer a minha fé e a sua. Amém, meus irmãos? A leitura bíblica diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, verso 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a perseverança da alma. Capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Glória a Deus, meus irmãos, que texto maravilhoso, né? Vamos orar novamente? Jesus, nós estamos aqui para te louvar, para bendizer o teu nome, para te conhecer, e para que essa palavra, Pai, ela venha a não somente a confrontar o nosso coração, mas que ela possa cair em terreno fértil, que ela venha a cair em nossa mente, descer ao nosso coração, mas que venha a redundar, Pai, em boas obras, em algo que venha causar transformação em nossa vida e daqueles que nos rodeiam, Pai. Que o teu nome seja glorificado nessa noite, me usa conforme te apraz, que eu seja um mero instrumento da tua palavra nessa noite, no nome de Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Meus irmãos, como anda a fé de vocês? Como tem sido para vocês um ano tão, estamos no final do ano, um ano talvez tão cansativo de tantas coisas que temos passado. Atravessamos uma pandemia onde afligiu tantas coisas, né? Talvez vocês perderam entes queridos, outros perderam emprego, outros tinham um trabalho e uma empresa e tudo se acabou em nada. E pela fé tiveram que reconstruir tantas coisas. E pela fé tivemos que acreditar, ter esperança que tempos melhores viriam. Hoje, após atravessar uma pandemia, nós olhamos para o outro lado, lá em Israel, a guerra de uma forma avassaladora acontecendo. Eu acho que a minha fé e a sua fé, nessa noite, ela vai ser edificada por esse texto, mas nós precisamos estar com os olhos, não somente nas circunstâncias que têm acontecido diariamente em nossas vidas, mas que nós possamos colocar a nossa fé naquilo que esse texto aqui de Hebreus quer nos dizer. Irmãos, se você olhar lá para trás, quando nós nos convertemos, como que era a nossa fé? Falando por experiência própria, a minha fé naqueles dias, parece que meu coração queria sair pela boca, parece que tudo que acontecia ao meu redor, eu olhava e dizia assim: nossa Jesus, como que eu nunca tinha observado isso antes? Como que as coisas estavam acontecendo e eu nunca tinha te dado o valor que realmente tu merece? E gradativamente na nossa jornada cristã, na nossa caminhada, parece que a nossa fé vai oscilando, tem horas que parece que ela some, tem horas que parece que ela está lá nas alturas, se assim nós podemos dizer. Mas que essa noite a nossa fé ela possa ser revigorada, que essa noite eu e você possamos sair daqui com o coração cheio de esperança, e que, como a própria palavra nos fala, nossa fé ela precisa ser o quê? Não somente ser provada, mas ela precisa ser fortalecida. E acreditar, irmãos, é ter fé. Se hoje nós formos ali na praça do Treviso, se nós formos na praça lá de Criciúma, ou qualquer outro lugar, hoje as pessoas estão depositando a sua fé em qualquer coisa. Hoje as pessoas, elas acreditam em tantas coisas que não trazem um retorno, um benefício para elas, que nós que temos Jesus, que é nosso autor e consumador da nossa fé, que é uma fé que nós podemos confiar, acreditar, porque Ele é fiel, e nós podemos falar dEle com toda a certeza daquilo que Ele nos promete na Bíblia. As pessoas lá fora estão em busca de tantas coisas, colocando a sua fé em objetos, em casas, na força do braço, nas suas habilidades, na sua conta bancária,
talvez por ter um bom nome e achar que o seu bom nome vai lhe trazer algum benefício. Mas irmãos, eu quero encorajar vocês para que nessa noite a nossa fé, ela não fique só no nosso intelecto, mas que a nossa fé, ela seja totalmente provada e seja colocada em prática, como aqui no texto de Hebreus fala. Me acompanhe no verso 35, meus irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E foi chegando aqui, irmãos, que eu olhei aquela sala do lado, numa quarta-feira hoje à noite, talvez, tantas quartas-feiras, a gente gostaria que essas cadeiras estivessem repletas de pessoas. Talvez a gente gostaria que, num final de mês, não tivesse mais cadeiras para que as pessoas sentassem. Mas eu quero encorajar vocês, dizendo para que vocês continuem firmes, perseverantes, porque ainda que estiverem 2 ou 3 pessoas aqui, Jesus, Ele nos fala: ó pequeno rebanho, eu me agrado de vocês. Se estiver 2 ou 3 pessoas aqui louvando o nome do Senhor, falando sobre a sua palavra, isso tem um grau de importância, e é tão elevado como um local repleto, cheio de pessoas, porque para Deus não importa se existe 3.000 pessoas ali, ou 3 ou mais falando da sua palavra. Então se mantenham firmes, não percam a confiança que Deus depositou sobre a vida dessa comunidade aqui. Verso 36 diz o seguinte: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Que promessa é essa, meus irmãos? Será que é uma promessa que de quarta-feira a quarta-feira, de domingo a domingo aqui, ela é feita para a vida de vocês? Não é só uma promessa de coisas diárias que vão acontecer. Jesus, Ele não somente nos prometeu a vida eterna, que isso é o nosso bem maior precioso, isso é o que nós temos de maior relevância e importância em nossas vidas, que é passar a eternidade com Ele. Mas muitas vezes nós, pela nossa fé, está oscilante, nós tiramos os olhos da eternidade, e nós colocamos os nossos olhos aqui nessa terra, e nós achamos que essas promessas, essas recompensas, elas são terrenas. É achar que, porque nós estamos aqui numa quarta-feira à noite, nós seremos muito mais recompensados do que aqueles que estão lá fora. Isso não é verdade, isso não é uma verdade bíblica. A maior recompensa que eu e você, nós já temos nesse presente, foi a nossa fé, a nossa confiança sendo depositada na cruz, por aquilo que Jesus fez por nós, por mim e por você, que foi ter levado os nossos pecados, foi ter pago uma conta que eu e você jamais poderíamos pagar. Então essas promessas não é andar com um carro bom, não é ter uma casa boa, não é ter talvez uma igreja gigantesca, não. Existem outras promessas aqui que são eternas. O carro vai ficar velho, a casa vai descascar, as viagens que nós podemos fazer são passageiras, e tudo isso é lícito, meus irmãos. Só que Jesus não nos promete, porque nós estamos aqui ao culto nas quartas, aos domingos, nós oramos, jejuamos, lemos a leitura da palavra. Ele não nos promete nada disso, que a nossa vida seria um mar de rosas, mas Ele nos promete que Ele estaria conosco todos os dias. Ele nos promete que em meio às provações, em meio às tribulações, Ele estaria conosco. Então isso é uma promessa verdadeira. Então vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance essa promessa. Então nós temos que o tempo todo estar ali, diante de Jesus, diante de Deus, porque Ele nos prometeu, e aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. O verso 37 nos diz mais: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não irá demorar. Irmãos, Jesus, o Velho Testamento apontava para um Salvador que viria. O Velho Testamento, todo ele apontava para um Salvador. E quando Jesus chegou, os judeus, essa carta de Hebreus, ela foi escrita ainda para confrontar aquele povo hebreu, que por mais que estavam se convertendo naqueles dias, eles queriam acrescentar os seus rituais judaicos, porque eles ainda não haviam entendido que Jesus era superior a tudo, superior a Abraão, a Moisés, a todos os profetas. E aqui Jesus, ele nos fala, ele falou que um dia viria, e ele veio.
E os judeus não acreditaram que aquele era o Messias. Eles achavam que o libertador, o Jesus que eles esperavam, seria um rei que entraria em Jerusalém em cima de um cavalo branco, libertaria todo aquele povo de uma escravidão, de impostos pesados, de uma escravidão. Mas não foi isso, não era sobre isso. E Jesus veio, pagou os pecados naquela cruz, morrendo de forma terrível, e eles não entenderam. E os judeus estão até hoje sem entender. Os conflitos que existem lá ainda em Israel são devido a esses atos religiosos de não ter entendido, e até hoje eles esperam ainda um Salvador. E mal sabem eles que o Salvador já veio. Só que o Salvador ele veio, e quando ele estava ascendendo aos céus, o que aqueles anjos falam aos seus discípulos? Olha, esse mesmo que vocês estão vendo, ele subir aqui nas nuvens, ele vai voltar um dia. E é isso que eu e você, pela fé, precisamos falar para as pessoas lá fora. Porque se Jesus voltar essa noite, meus irmãos, muitas pessoas estão marchando a passos largos para o inferno, como eu e você estávamos. E o que eu e você, com a fé que veio de Deus, que Ele nos deu, temos feito para que o Evangelho venha avançar aqui na cidade de Treviso? Porque saiba, irmãos, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé, ela não vem por ouvir o testemunho do Guilherme aqui em cima. Por mais que ele edifique a vida de vocês, ninguém se converte ouvindo testemunho, meus irmãos. Ninguém se converte ouvindo histórias. As pessoas se convertem porque elas ouvem a palavra de Deus. E a palavra de Deus por si só, pelo poder do Espírito Santo, que Ele é o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, vai fazer o trabalho. Seja vocês pregando aqui, sejam vocês pregando lá fora. É isso que Deus chama vocês essa noite para fazer. E o verso 38 diz mais: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Irmãos, aquele que já botou a mão no arado, ele não tem mais a oportunidade de olhar para trás. Eu e você, nós já fomos chamados por Jesus. Eu e você já temos uma história escrita por Deus, que já foi antes da fundação do mundo, já totalmente traçada por Ele, que são as obras que lá em Efésios fala que de antemão Ele já preparou para que eu e você viéssemos a andar nelas. E qual é a história será que nós estamos andando? O Guilherme está andando na história que ele mesmo planeja, ou eu estou buscando pela fé a vontade de Deus para viver as promessas que Ele tem para a minha vida? Como que eu e você temos pensado sobre isso? Será que nós queremos viver uma vida autônoma de Deus? Será que eu e você muitas vezes queremos dizer assim: Jesus, olha só, eu sei me virar, eu tenho as minhas habilidades, a hora que eu precisar de Ti eu vou te chamar, fica tranquilo, tá? Será que nós vivemos uma vida assim? Nós não temos como viver uma vida autônoma de Deus. Nós não temos como cristãos, nós não temos como sair de casa pela manhã sem consultar aquele que é o dono da nossa vida sobre aquilo que Ele deseja que nós viemos a fazer naquele dia. Por isso que às vezes a nossa vida, ela está tão monótona, a nossa vida está tão chata. Por quê? Porque nós levantamos, tomamos o nosso café, nos arrumamos, uns vão para o trabalho, outros ficam em casa cuidando do lar, outros vão para a escola. Chega ao meio-dia, almoçamos, chega na parte da tarde, a nossa vida vira uma rotina e acaba todos os dias acontecendo de uma forma que vira um ritual, e nós não temos mais tempo de intimidade com Deus, nós não temos mais tempo de leitura da palavra, nós não temos um momento em que nós ficamos lá 2, 3, 4, 5 minutos sozinhos no canto, sem falar nada, só para ouvir o que Deus quer nos falar. Tantas vezes nós sentamos lá e ficamos, questionando: mas Deus, por que disso? Por que daquilo? E por quê? E Ele é Pai, Ele vai nos ouvir. Mas você tem parado 2 a 3 minutos da sua vida sem estar perto do celular, sem estar perto da televisão, num canto sozinho de solitude, de contemplação, num silêncio total, para ouvir aquilo que Deus quer falar para mim e para você?
A nossa vida anda tão frenética, irmãos. A nossa vida anda tão corrida, que é tudo para ontem. A pipoca a gente já não quer mais levar lá na panela, colocar o azeite, colocar sal e mexer. Não, é mais fácil botar no micro-ondas, deixar estourar aquela pipoca no micro-ondas e depois a gente vem e já pega o pacote pronto. Tudo isso redunda não somente como a minha fé e a sua tem trabalhado no nosso coração, mas é como a palavra aqui no verso 38 nos fala: mas o meu justo viverá pela fé. Sabe o que quer dizer o justo aqui, meus irmãos? Sou eu e você, que fomos justificados naquela cruz. Nós somos considerados justos, porque sabe quem é que deveria estar pregado naquela cruz? Era eu e você. Mas a culpa que existia sobre nós, caiu sobre ele. Então hoje nós somos considerados justos. Quando Jesus olha para a minha vida e para a sua vida, sabe o que ele olha agora? Ele na verdade não olha mais aquele pecado, aquela mancha. O próprio Deus agora vê um novo e vivo caminho. Ele olha sobre as nossas vidas, o sangue do Filho dele que foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nós não precisamos ter medo de viver. Nós não precisamos mais ter temor de pregar o Evangelho, de evangelizar os nossos familiares. Nós temos que ir para frente, irmãos. Nós precisamos fazer com que o Evangelho de Deus avance. Nós precisamos fazer com que Treviso seja mudado. Esse bairro precisa ser mudado por meio dessa igreja. Porque se o bairro não está sendo mudado pela igreja, qual é a relevância que nós temos no local? É mais fácil nós fechar as portas da igreja e cada um viver a sua vida, porque a igreja é isso. A igreja é um encontro, nós somos a igreja, mas nós não podemos ficar aqui nessas quatro paredes, precisamos ir lá para fora. Ah, Guilherme, mas eu não tenho o dom de evangelista, querido. Se você não é um evangelista, se você não é um proclamador da palavra, você está sendo um impostor com aquilo que Jesus fez para a sua vida e por meio da sua vida. Todos nós podemos fazer algo. Uns falam mais, outros falam menos, mas em alguma certa medida eu e você precisamos levar o evangelho para as pessoas que estão lá fora. Por quê? Porque a palavra de Deus fala: olha, dele a minha alma não se agradará. A questão de não se agradar não é que Deus agora, não, eu não vou me agradar do meu filho. Ele nos ama, mas ele sabe que ele planejou algo para a minha vida e para a sua. E se nós não estamos fazendo aquilo que ele nos pede, nós estamos em desobediência. Se nós não estamos fazendo discípulos, que foi isso que Jesus nos pediu, ide por todo canto, Mateus 28, e façam discípulos, nós estamos em desobediência. Ah, mas é só o pastor que precisa fazer isso? Não, meus irmãos, somos todos nós. Isso não é só função do pastor, do diácono, do presbítero, não. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem para todo cristão. Amém? Verso 39 diz mais o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Como cristãos genuínos, irmãos, nós precisamos avançar, precisamos nos manter firmes, manter os joelhos firmes, sempre olhando para frente, pegamos a mão no arado e nós continuamos prosseguindo e avançando, porque aquele que é fiel está o tempo todo, o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, fazendo com que essa obra, que é o Evangelho de Deus, imparável, se nós olharmos lá atrás, agora estamos praticamente há 500 anos da Reforma Protestante, o que Martinho Lutero fez lá atrás, vocês acham que tiveram uma baita de uma aula com o pastor Léo aqui, ele fez algo que ele precisou ser firme, ele fez algo que precisava ter coragem, ele fez algo que mudaria toda a história da igreja, e pela graça de Deus, eu e você estamos aqui, obviamente, por consequências daquilo que foi feito há 500 anos atrás, irmãos. Então nós precisamos ser os Martinhos Lutero, em certa medida, nos dias de hoje. Temos os celulares para postar, temos tantos meios que antigamente não tinha. Então nós seremos muito mais indesculpáveis, irmãos, de não ter feito tantas coisas, porque naquela época, muitos desses reformadores andavam a cavalo por centenas e centenas de quilômetros pregando o Evangelho. 2, 3 vezes, muitas vezes por dia. John Wesley, Whitefield e todos aqueles que eu poderia citar aqui. Amém? Verso 1
Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem. Aqui a galeria dos heróis da fé já começa por algo maravilhoso, irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando a gente estava vindo para cá, eu e o Hamilton estávamos conversando no carro. E, irmãos, é muito fácil quando algo que é prometido para nós conseguimos visualizar. É muito fácil eu olhar para essa sala aqui do lado e poxa vida, eu já conheço o dono da sala, eu vou tentar de um jeito ou de outro alugar ela por um preço mais barato. Não que isso não possa acontecer, mas pela fé, quando eu cheguei aqui na frente, eu olhei essa sala e eu assim, Jesus, essa igreja poderia se expandir para lá, mas isso é fé, porque é uma coisa que eu não consigo visualizar agora, eu não consigo enxergar, mas pela fé essa igreja precisa se mover, é isso que vai mover o coração dessa igreja, isso é fé, isso é convicção. Seria muito fácil o pastor quebrar essas paredes, já alugar o lado de lá, colocar as cadeiras lá e deixar tudo acontecer, mas não é assim que funciona, porque isso muitas vezes é a habilidade da mão humana fazendo com que as coisas aconteçam. E o reino de Deus não se move por isso. O reino de Deus não se move pelas minhas habilidades. O reino de Deus se move por aquilo que o Espírito Santo faz, usando-nos como instrumentos dele. Aí as nossas habilidades, elas são colocadas diante da igreja. Uns cantando, outros servindo, uns pregando, outros louvando, outros adorando, e cada um na sua função como um corpo bem ajustado, como a palavra fala. Então isso é convicção, irmãos. E os heróis da fé aqui, que são citados em Hebreus, eles tinham uma única coisa em comum, que é citado praticamente em todos os versos: a sua confiança em Deus, a sua fé depositada em Deus. Se nós olharmos lá para trás, as provações, as circunstâncias difíceis que todos eles tiveram, falando sobre Abraão, falando sobre Moisés e todos os patriarcas e todos esses que são citados aqui, todos eles precisavam de fé e tiveram que ter fé para se mover, irmãos. Para o autor aqui de Hebreus, a fé é aderir a uma promessa de Deus e não largar essa promessa por nada, nem que a nossa vida esteja em jogo. Essa fé é ter essa segurança. E não é ter um dia da semana, que é no domingo, ou ter um dia da semana que é na quarta. É ter todos os dias. Nós precisamos estar com essa plena convicção, e uma convicção eminente que Jesus vai voltar amanhã de manhã. Um dia perguntaram para um desses reformadores: olha, o que tu faz assim que tu acorda todos os dias? Todos os dias, quando eu acordo, eu abro as janelas da minha casa, e eu fico esperando o meu Redentor voltar. Isso é fé, meus irmãos. Ele espera, ele não está vendo, mas ele espera. É isso que eu e você temos que estar com o nosso coração todos os dias, fervilhando por isso, e não querendo que Jesus volte, porque minha vida está virada de cabeça para baixo, né? Mas Jesus volta porque eu estou devendo tanto para um fulano, minha conta bancária está... Não é isso, Jesus não vai voltar porque a tua vida está de cabeça para baixo, tu tem que te ajeitar. Mas não é isso, meus irmãos. Nós queremos que Jesus volte para que nós venhamos passar a eternidade com Ele, para que Ele venha buscar a sua igreja. Mas enquanto isso, nós precisamos pregar o Evangelho ao maior número de pessoas, para que esse Evangelho seja conhecido e seja proclamado aos quatro cantos da terra. Não podemos perder, irmãos, obviamente a nossa salvação. Então muitas vezes aqui talvez vocês questionam o pastor Paulo, as pessoas que conversam aqui sobre teologia, e aí a gente pensa, mas... e essa fé é embasada no quê? Será que nós podemos então perder a salvação? Nós não, eu sou salvo por aquilo que eu faço? Irmãos, eu brinco muitas vezes com alguns membros lá da igreja, quando eles vêm perguntar, mas que história é essa que vocês agora falam que salvação não se perde? Eu assim, não, cara, não é bem por aí o caminho, salvação se perde. Ah, então é verdade que salvação se perde? Assim, depende de quem é que te salvou. Se a tua fé está totalmente convicta na obra da cruz, em Jesus, teu nome está escrito no livro da vida, tua passagem está garantida. Agora, se tu colocou a tua firme esperança em qualquer outra coisa que não seja Jesus, ou que seja Jesus mais alguma coisa, fique esperto. Aí tu pode perder sim a tua salvação. Ou seja,
É Jesus, meus irmãos. Não é como os hebreus faziam aqui. É Jesus mais o sacrifício. É Jesus mais os rituais. Jesus... Não. É aquilo que Paulo falou aos Gálatas. Pessoal, olha só. Vocês se converteram de uma forma correta. Agora, o que vocês estão querendo introduzir outras coisas aqui? Se eu mesmo, Paulo falando, se um anjo descer do céu, ou qualquer pessoa pregar um evangelho diferente desse aqui, vocês amaldiçoam essa pessoa. E é isso que nós temos medo de fazer hoje. As pessoas pregando um evangelho diluído, um evangelho mentiroso, falando só algumas partes aqui do verso. Então hoje assim, pastor, eu vou lá falar, mas assim, chegar naquele verso lá de Hebreus, eu vou pular, porque eu vou assustar os irmãos. Não é isso. Nós precisamos falar, custe o que custar, doa o que doer, irmãos. Por quê? Porque eu e você seremos cobrados de tudo isso. Nós seremos cobrados um dia. Nós seremos cobrados de tudo aquilo que nós deveríamos fazer e de tudo aquilo que nós não fizemos. Porque aqui, se nós seguirmos na leitura depois, vocês vão ver que existe um galardão lá no céu. E por tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra. Ou seja, a certeza, irmãos, ela precisa ser uma convicção no seu coração. Se você não tem certeza da sua salvação, por favor, procure o pastor durante a semana e vá conversar com ele. Porque muitas vezes nós conversamos com os irmãos, e aí, tem certeza que tu vai morar no céu, cara? Não sei, né, minha vida... Mas como que se um cristão não tem a convicção que ele vai morar no céu? É a única... Na verdade, é a única convicção que nós temos. Nem da morte, quando nós vamos morrer, nós não sabemos. Não é isso? Agora, a plena convicção que nós vamos morar no céu, isso precisa ser uma convicção no coração do cristão. Não pode existir dúvida. Se existe alguma dúvida, meu irmão, você tem que procurar o seu pastor, conversar, tirar as suas dúvidas, leitura bíblica e pedir para o Espírito Santo para que ele venha sim a trazer luz nesses locais ainda que te trazem dúvida. Amém? Como diz lá em Romanos 8, 24 e 25, é um verso que eu gosto muito, que fala sobre esse contexto. Porque na esperança nós somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? É a mesma coisa eu ficar sentado na porta esperando uma coisa que eu não estou vendo. Estou lá na porta da minha casa esperando o carteiro. Não, mas o carteiro não vem essa semana. Então não adianta eu esperar. Agora, Jesus, nós temos a plena convicção, irmãos, que nós podemos esperar, seja ele em vida ou em morte, ele voltará. Isso é a plena convicção que eu e você temos quando nós vamos conversar com aqueles que não acreditam em Jesus. E o verso 25 de Romanos diz o seguinte: mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós aguardamos. É essa paciência que no coração do cristão precisa ter. Não é aquela, Jesus, volta logo. Não, volta logo. Volta. Não, ele vai voltar no tempo certo, irmãos. A gente não precisa se ansiar por isso. Mas em contrapartida, essa nossa plena convicção, ela precisa estar o quê? Totalmente convicta nesse Jesus que um dia voltará. E aqueles que lá fora estão, eles precisam olhar os nossos olhos e ver essa plena convicção. Porque às vezes você está falando sobre esse Jesus que vai voltar, mas tu está falando tão mole para as pessoas lá fora que eles dizem, mas ele fala de um jeito que parece que esse Jesus aí não é verdade. Irmãos, talvez alguns de vocês saibam, eu já fiz algumas viagens missionárias para o Oriente Médio, e eu já tive a oportunidade de ouvir testemunhos e estar dentro de casas de pessoas que se converteram do islamismo para o cristianismo. E pessoas também que viram o próprio Cristo à frente deles. Pessoas que se converteram não por ler a palavra de Deus, mas porque o próprio Jesus apareceu para eles. E esses testemunhos, eles são sempre os mesmos. Não é um fala uma coisa e o outro diz outra. Não, o mesmo testemunho são de pessoas que falaram que Jesus apareceu e falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou aquele que é o Filho de Deus. Então procure os da minha comunidade, procure os cristãos. E é sempre o mesmo testemunho. E meus irmãos, vocês precisam ver a convicção nos olhos dessas pessoas quando eles falam de Cristo e falam do Evangelho conosco. Nessas viagens que eu vou para lá para ajudar, eu sou dentista de profissão. Meus irmãos, pasmem, a gente vai para ajudar, mas quando a gente volta, a gente vê que o maior beneficiado, é como a Bíblia fala, é melhor dar do que receber.
eu volto cheio de dúvidas muitas vezes, de alguns conflitos internos, porque a gente chega aqui, a gente tem tanta liberdade para pregar o evangelho. Lá, se nós pregar o evangelho, a nossa cabeça está em jogo, e é literalmente a cabeça em jogo. Lá tu vai preso, tu vai para a forca, tu vai morto. E aqui nós temos tanta liberdade e nós não temos falado desse Jesus. E se esses caras já se explodiam por algo que era uma mentira, pelo Alcorão, por Maomé, tu imagina quando eles conhecem realmente a verdade que é Cristo. Meus irmãos, uma mulher, ela foi batizada há 4 anos atrás, numa dessas oportunidades que a gente teve de estar lá nesse campo missionário. Ela já batizou mais de 150 mulheres que se converteram do islamismo para o cristianismo. Isso é fantástico. Então, que essa plena convicção, ela esteja essa noite na minha vida e na sua vida. Verso 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Todos esses, irmãos, obtiveram um testemunho, esses antigos, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, todos aqueles que o Velho Testamento citavam, porque eles são elogiados por Deus por causa da fé deles. Verso 3 diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E às vezes as pessoas nos questionam, mas a Bíblia aceita tudo, pessoal. Lá em Gênesis, mas foi formado em 7 dias, em 10 dias, literal, em 50. Meu irmão, o que você precisa falar é que Deus criou, e não interessa como Ele criou por meio da sua palavra, Ele criou, e hoje, como fala em Hebreus, Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, Ele é o dono de tudo, Ele não perde o controle de nada, Ele está no alto sublime trono, no controle de tudo. E a Bíblia não precisa ficar explicando quantos dias ela foi criada, a Bíblia não é para falar disso, porque daí não entra a fé. Quando o homem quer explicar muitas coisas por meio da ciência, de tantas outras coisas com a nossa mente que é tão limitada, de um Deus tão grandioso, majestoso, a gente vai ficar igual a Jó. Quando Jó passou tudo o que passou e começou a questionar Deus, mas Deus, por quê? Mas Deus, por quê? Por que Deus? E faz mais de 30 perguntas retóricas para Deus, até que Deus sai do silêncio, porque o silêncio de Deus é pedagógico, né, irmãos? O silêncio de Deus, Ele nos castiga. Sabe por quê? Porque em meio, quando Deus não está falando nada, é aí que nós precisamos ter fé. Porque se Deus está o tempo todo falando contigo, mas Deus o tempo todo está falando comigo, então está tudo certo. Então, aí quando Deus não fala, como é que fica o nosso coração? A gente continua sendo fiel a Ele, e aí chega num dado momento, que lá em Jó, né, vocês podem ler em casa, capítulo 38, Deus fala assim, ô Jó, peraí, agora eu vou te responder. Deus faz mais de 70 perguntas retóricas para Jó, e diz assim, ô Jó, eu vou te fazer a primeira pergunta aqui. Onde é que tu estava, cara, quando eu fazia tudo, céus e terra, colocada cada estrela no céu, com as minhas mãos, e eu, por ser forte em força, e ser poderoso em tudo aquilo que eu faço, eu chamo todas essas estrelas aqui pelo nome de cada uma delas, e todas elas vêm na minha presença. Ô João, onde é que tu está quando a chuva cai e eu faço com que a chuva se forme? Ô João, onde é que tu está quando lá no alto monte, aquela cabra que está lá para parir, ela está sozinha, e ela dá o seu cabritinho naquele local, e eu estou cuidando dela? E Deus começa a fazer, entre outras perguntas para Jó, e Jó começa a olhar para Deus e não consegue responder nenhuma delas, porque são perguntas que nós não conseguimos responder, são perguntas que muitas vezes nós ficamos assim, Deus, eu não sei como que tu faz, eu não consigo entender. E aí Jó, um homem íntegro, Deus fala que Jó é íntegro, ele para e se diz assim, Deus, realmente eu acho que eu só te conhecia de ouvir falar. E aí eu entro em crise, meus irmãos, porque se Jó, um homem íntegro, andava com Deus, passou tudo o que passou, Deus retribui, 10 vezes mais do que ele tinha, ele reconhece que Deus, olha, só te conhecia de ouvir falar, agora realmente eu te conheço de andar contigo. Tu imagina como que a minha fé e a sua fé precisa ser trabalhada nessa noite. E aí vamos mais, irmãos, pela fé, verso 4, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto,
ainda fala. Às vezes a gente se pergunta, mas por que Deus então se agradou de Abel e não de Caim? Meus irmãos, aqui era o coração de Abel, que estava totalmente disposto a oferecer um sacrifício para Deus, e o coração de Caim já estava totalmente rebelde contra Deus. E Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso coração. Deus não está se importando se você vai contribuir com um copo d'água, ou se você vai contribuir com 10 terrenos aqui no Treviso, não é isso. Deus, Ele é dono de todas as coisas. Sabe o que Deus quer? Ele só quer o meu e o seu coração. Ele é dono da prata e do ouro, então não importa se a sua oferta é de R$1 ou de R$1.000, não é isso que importa. O que importa é onde o meu coração e o seu coração está pela fé. É isso que importa. Eu já estou finalizando, meus irmãos. Verso 5: pela fé Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Irmãos, Enoque e Elias, né, 2 privilegiados. Enoque estava um dia andando, pensem, um dia a gente está andando aqui pelo Treviso, daqui a pouco, puf, sumiu. Onde é que foi parar o irmão Paulo César? Nossa, o cara estava andando tanto com Deus que foi arrebatado. Isso foi Enoque. A presença de Enoque na terra já não era mais suficiente, essa terra já não tinha mais como Enoque andar nessa terra. Por quê? Porque a plena convicção e fé de Enoque, o relacionamento com Deus de Enoque com Deus era tão íntimo, que essa terra já talvez não fazia mais sentido Enoque estar nela. A mesma coisa Elias, quando Elias estava lá caminhando, uma carruagem de fogo pegou Elias e levou ele para a glória. Ou seja, irmãos, é o relacionamento, a intimidade que nós precisamos ter com Cristo Jesus todos os dias. E o verso 6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, sem fé a gente praticamente não vai a lugar nenhum. A fé é o combustível do cristão. A fé é o que nos motiva a vir numa quarta-feira aqui à noite, chuva, frio, para ouvir a palavra de Deus, para estar juntos. Mas é isso que nos motiva, é isso que aquece o nosso coração, é isso que faz depois a gente voltar para casa, se alegrar, ser grato diante daquilo que Cristo Jesus fez por nós. A gente sabe que nós não merecemos, mas Ele nos ama. Foi por amor, sempre será por amor. Então, como expressão de gratidão, eu motivo essa noite a vocês a estarem cada vez mais com a sua fé alicerçada, com a sua fé convicta, porque as pessoas aqui, elas precisam olhar nos olhos de vocês e ver que esse evangelho genuíno, esse Cristo que existe, esse Jesus que nós tanto esperamos, Ele está às portas e nós precisamos falar dele para todas as pessoas. E para terminar, verso 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, pensam naqueles dias. Deus chega para Noé, cara, constrói uma arca. Uma arca? Mas como assim? Não, constrói uma arca. A medida é assim, assim, assim. E tu vai botar os bichos tudo nela. Como que eu vou pegar o leão e botar dentro da arca? Como é que eu vou atrás de tudo isso? Noé, poxa vida, mas o que está acontecendo? Como que alguém vai construir uma arca, irmãos, daquele tamanho, se nem chover? Chovia. Como é que eu vou construir um barco? Para que um barco? Não faz sentido. Existem coisas que Deus nos pede que, num dado momento, não faz sentido. Tem coisas que Deus tem falado ao nosso coração e às vezes a gente se acomoda, não, Deus, eu não vou fazer porque não faz sentido. Mas irmãos, aonde que está a minha fé e a sua fé? Quando eu fiz a minha primeira viagem missionária, um pastor muito amigo meu, que foi ali primordial na minha conversão, o pastor Alessandro, ele falou assim, cara, eu vejo tu e a tua esposa com mala, o tempo todo viajando com mala, e nós fazendo viagem missionária. Eu olhei assim, tá ficando louco, né? Viajar. Pô, faz 6 meses que eu conheci Jesus. Não, cara, calma. Só que aquilo ficou no meu coração,
E aos poucos, não fui eu que fui me movendo por aquilo que ele falou. Deus gradativamente foi descortinando isso. Até que chegou um dado momento, hoje eu olho para trás, tudo que era promessa, essas promessas que Deus já tinha sobre a minha vida, elas foram acontecendo, mas eu não fiquei estável. Eu não esperei com que as pessoas se movessem para eu ir atrás, não. Deus foi pavimentando e eu fui andando, isso é fé, irmãos. Fé é dar um passo, mesmo que eu não veja que aqui vai ter um degrau para que eu pise. Fé é chegar aqui no canto do Treviso, num canyon que tem aí, nós esticar uma corda, sem ter uma rede lá embaixo, e atravessar, mesmo sabendo que não tem nada lá embaixo. Isso é fé, é como Pedro pisou na água, senão eu vou. Só que quando nós começamos a duvidar daquilo que Jesus falou, Pedro, vem. Pedro foi. A hora que Pedro olha para o lado, ele desacredita. É isso que acontece na minha vida e na sua. Nós começamos, não, Deus, eu acho que não. Uma igreja grande aqui no Treviso, não, mas Treviso é tão pequeno. Não, Deus, mas não faz sentido. Meus irmãos, pode ser que não faça sentido para a nossa mente que é limitada. Mas nós fomos nos movendo pela fé. E se mover por fé não é ser negligente. Não é, nós vamos nos empenhar aqui com dinheiro, nós vamos nos endividar para que algo aconteça. Não, a gente não vai botar o nome de Deus em xeque, né? Não é dizer, Deus, eu fiz, agora tu dá um jeito de pagar. Não, não é isso. Mas a fé, ela é movida pelo quê? Pela organização, porque Deus é um Deus organizado, não criou a terra num dia só, cada dia ele criava, ele preenchia, ele criava, ele preenchia. Nós somos filhos de um Deus organizado, um Deus que tem processos, e esses processos, meus irmãos, eles precisam ser passados. Uns vão doer mais, outros doem menos, para uns é mais fácil, para outros não é, mas é assim que é na nossa vida. A nossa jornada cristã, ela é assim. Quero fazer algumas aplicações aqui para a gente finalizar. A nossa fé, ela vai ser fortalecida, irmãos, muitas vezes é nas provações. Infelizmente ou felizmente é assim. Não tem como o ouro ser moldado, não tem como uma pedra preciosa ser ali esculpida sem passar por ferro afiando ferro. Por isso que às vezes machuca, dói, nós somos confrontados, mas faz parte. Isso faz parte de um crescimento, uma jornada cristã. Abraão teve que sair para um lugar onde ele não via e teve que deixar tudo para trás. José teve que ser vendido como escravo, foi abandonado pelos irmãos. Mas ele jamais iria saber que lá na frente ele ia ser o governador do Egito. E tantas outras histórias, irmãos, que eu poderia citar aqui. Eu e você não somos José, nós não somos Abraão, mas eu sou o Guilherme, aqui tem a Maria, aqui tem o José, aqui tem o Paulo, tem tantos outros nomes. E Deus escreveu cada história. E eu não posso viver a história de vocês e vocês não podem viver a minha história. Cada um vai ter que cumprir a sua jornada cristã até o final. Buscar a Deus, irmãos, em oração, para que fortaleça a nossa fé, ter um momento de devoção, ter um momento de leitura bíblica, de solitude, parar e entender o que Deus realmente quer falar ao seu coração, deixar o Espírito Santo ministrar. E, irmãos, obedecer aquilo que Jesus falou lá em Mateus 28. Ide por todo canto e pregar o Evangelho. Isso é uma ordem. Isso não é, eu vou, se não der também eu não vou. Não. Isso é uma ordem para todos aqueles que se intitulam discípulos de Jesus. E eu acredito que nós estamos aqui por causa dele, nós seguimos ele, nós queremos imitar ele, nós queremos falar dele, nós queremos cada vez mais que ele apareça e que nós sejamos meros instrumentos para que Cristo Jesus ele seja engrandecido e ele seja totalmente o ator principal e nós meros coadjuvantes que só apontamos a luz para aquele que merece toda a honra e toda a glória. Amém, meus irmãos? Foi um privilégio estar essa noite aqui com vocês, que essa igreja continue crescendo. Nós temos a certeza que um bom trabalho está sendo feito aqui. Em tempo breve espero voltar e esteja ampliada essa igreja, estaremos orando por isso, mas que vocês continuem perseverando, que vocês continuem uns ajudando os outros, incentivando os outros, porque nós temos a certeza que a cidade de Treviso logo, logo vai conhecer uma igreja que prega a verdade,
que prega o Evangelho, uma igreja que ora, uma igreja que está louvando o tempo todo ao Senhor, e que em tempo oportuno Deus dará o crescimento aqui, e a gente é muito grato por poder fazer parte de tudo isso também. Amém? Deixa eu orar por vocês. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, porque aonde nós estaríamos se a tua graça poderosa não tivesse nos alcançado, Pai? Talvez numa hora dessa estaríamos num bar, estaríamos em alguma festa, estaríamos planejando alguma coisa que passageira, que não faz sentido nenhum e que cada vez traz um vazio maior ainda para o nosso coração, como tantas pessoas hoje estão fazendo, Pai. Mas a tua maravilhosa graça nos alcançou. O Senhor nos prendeu com laços de amor. É tão maravilhoso, Pai, não somente saber disso, mas saber que o nosso nome foi escrito no livro da vida e que um dia nós estaremos contigo face a face, num local onde não existirá mais tristeza, choro, problemas. Mas enquanto isso, Pai, nós estamos aqui, perseverando com fé, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, que o Teu Santo Espírito nos ajude, porque sem Ele, Pai, sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Nós somos tão limitados, nós somos pecadores que dependem da Tua graça e da Tua misericórdia diariamente, Pai. Nos mantém firmes, mantém os nossos olhos na eternidade, Pai. Grave a eternidade nos nossos olhos para que todos os dias nós não venhamos a nos desviar para o caminho mau e que nós venhamos nos manter, Pai, firmes, inabaláveis, sabendo que um dia o Senhor voltará e buscará a sua igreja. Abençoa essa comunidade, Pai. Dê o crescimento em tempo oportuno. Abençoa os líderes, os pastores, toda a liderança dessa igreja. Que o Senhor dê sabedoria para que as tomadas de decisão sejam sempre para que Jesus seja engrandecido. Que somente Cristo Jesus seja o foco dessa igreja, Pai. Que as pessoas possam chegar aqui e ver que Jesus, tanto na entrada quanto na saída, é louvado, é engrandecido, é reconhecido, Pai. Que a cidade de Treviso ela possa ser gradativamente conquistada por avanço do Teu reino aqui nesse local. É no nome de Cristo Jesus, Pai, que nós oramos essa noite e te agradecemos. Amém.